Então a gente vai conversar aqui sobre dois bloqueios, tá? O bloqueio do nervo alveolar superior posterior e bloqueio do nervo alveolar inferior com os complementos no bucal e o complemento no lingual. Bom, a técnica do bloqueio alveolar, olha que bonitinho esse aqui, vocês conhecem esse aqui? Esse aqui é o Anakin, a minha caveira de estimação, depois eu pego para vocês verem. Primeiro, é necessário que você visualize o que você vai anestesiar, correto? E aí vem uma coisa interessante. Quando o paciente abre totalmente a boca, o processo coronoide aqui, ele entra na frente dos dentes posteriores. Como a gente está vendo aqui na figura, ó. Você pode ver que eu não consigo ver o terceiro molar e que a face distal, se a gente lembrar que isso aqui é osso, né? Mas você tem bochecha, tem tecido gorduroso, tem um monte de coisas aqui, né? Então, assim, mais as montes de coisas que tem aqui, você não vai conseguir, mal vai conseguir ver o primeiro molar. Então, gente, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma manobra em que o paciente vai fechar um pouco a boca, ele não vai fechar totalmente, mas ele vai fechar um pouquinho, que nem estou mostrando aqui, ó. E aí você observa que o processo coronoide sai da frente. Ele saindo da frente, você tem acesso aos dentes, ó, aberto, fechado. E aí você tem acesso, você afasta com a bochecha e aí você vai ter acesso ali à região distal dos dentes dos molares inferiores, você vai conseguir manipular aquela região. É uma manobra interessante, inclusive, quando você vai fazer a extração de terceiros molares inferiores. Você precisa ter alguém para afastar a bochecha, você mesmo, né? Mas pedir para o paciente fechar a boca, porque aí você ganha visibilidade, porque o processo coronoide sai da frente. E aí você vai pegar, eu faço isso. Gente, a boca para trás aqui é curva, não é? Você não tem uma curva, você não tem a região do túber, dá numa curvinha? Aqui, ó. Uma curva aqui. Então, eu pego e dou uma curvadinha na agulha. Ai, mas não pode curvar a agulha. Por quê? Às vezes você vai quebrar a agulha. Ah, gente, é para curvar com parcimônia, não é para você fazer 90 graus na agulha. Você dá uma curvadinha nela, porque vai ficar mais fácil de você chegar, né, na região que você precisa anestesiar. Que você tem que ir na distal, né, para dentro e para cima, não é? A região onde está essas inervações não é lá em cima, na raiz do dente? Então não adianta você fazer reto, você tem que fazer para cima. Para cima, na distal do dente, como a gente está mostrando aqui. Então, se você dá uma curvadinha na agulha, você ajuda, ela facilita você chegar nessa posição. Sem você precisar afastar muito a bochecha do paciente. Você vai meio que no caminho da agulha. Então, para fazer a punção, né, ela deve ser levemente curvada, a punção deverá ser na prega mucovestibular, né? Aqui na prega mucovestibular, só que na região distal do dente. Aqui eu estou falando do 18, 28, mas pode ser do dente que você vai fazer o bloqueio. Então, por exemplo, aqui, ó, você vai fazer o bloqueio do primeiro molar, o ponto de punção vai ser aqui, nessa região, na distal do primeiro molar. Você tem que bloquear o nervo antes dele chegar no dente, senão você não consegue bloquear. Então, tem que ser nessa região aqui. E aí você vai fazer, vai empurrar um pouquinho a anestesia, né, para ela entrar um pouquinho, 0,3 ml, bem pouquinho mesmo, e vai soltar, vai fazer aspiração. Porque essas regiões também têm os vasos sanguíneos passando aí, né? Então, você precisa fazer aspiração para ver se o seu sal anestésico vai entrar dentro do vaso, porque dentro do vaso ele só aumenta a toxicidade do paciente ao anestésico, ok? Não faz função nenhuma para você, não faz função de bloqueio nenhuma, ela precisa estar na região do nervo, nos tecidos, na região do nervo. E aí você vai fez a aspiração, ela deu negativa? Vai colocando a solução anestésica na região, devagarzinho, até terminar o tubete.